todas carinhas boas, felizes, não é? Ganharam a semana, o fim de semana chegando, o dever foi cumprido, mas o dever espiritual continua. E a nossa semana espírita continua. Agradecemos a todos os irmãos que estão aí vindo e prestigiando a 5ª Semana Espírita da Casa Espírita Nosso Lar. E esse ano com esse tema maravilhoso, que é a caridade segundo Jesus, que há 2000 anos passou e até hoje, 2000 anos depois, ainda estamos como alunos, aprendizes do Evangelho de Jesus. Então a gente agradece muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, a cada um irmão encarnado e a todos esses irmãos desencarnados, que é dobrado, triplicado, quintuplicado, né? Porque é uma festa, é um banquete espiritual. Então, novamente, agradecemos os irmãos, ao palestrante da noite que está aí com todo o tempo do mundo. É sexta-feira, né? Ele vai falar até na palma da manhã, não falta tema e nem conhecimento. E também agradecer a nossa companheira que vai iniciar a nossa reunião com uma prece. Mas antes, temos um pessoal de São João, e o nosso irmão Mauro está aí com eles, e é um irmão muito querido nosso, que faz parte do nosso lar de Dores de Campo. Está sempre palestrando conosco aí às segundas-feiras. E ele traz um convite da Casa Espírita que ele trabalha, lá em São João del Rei, que é a Fraternidade Espírita Trabalhadores da Última Hora, que comemora o seu 7º aniversário. É isso, Mauro? 7º aniversário, que torna 70, 700, 7 séculos, cada vez melhorando mais, né? O trabalho do bem é incansável. E a Fraternidade Espírita Trabalhadores da Última Hora convida a todos nós para esse evento de aniversário da casa, que será lá na sede da AME, em São João del Rei, na rua Paulo Freitas, número 322. É isso? E o nosso palestrante que vai fazer lá a palestra com eles é de Divinópolis, Ives, é o nosso irmão Facuri. Então vai ser no sábado, dia 3 de junho, começando o mês, está aí festejando o 7º ano desses trabalhadores também. É mais uma casa que entra na lista de trabalhadores, e a espiritualidade abona. Porque onde tiver um ou dois, a nossa irmã falou ontem, a nossa irmã Nilce, ali está Jesus. Nem que seja o evangelho no lar, ali está Ele, dando a sua contribuição para que aquele trabalho não pare. Então agradecemos muito aos irmãos, todos são bem-vindos, mas a palestra é do nosso irmão, né? Que a gente vai convidar, mas antes a nossa irmã Ana, a gente convida para fazer a prece inicial para a gente. Pode pôr. Pronto. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos e que Jesus que possa abençoar a todos. Vamos nós agora, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos, fechar os olhos e pensar em Jesus. E vamos agradecer ao nosso Pai por mais essa semana, por mais esse aprendizado, por esses dias que a gente pôde colher esse pão espiritual, aonde a gente está levando esse alimento para o nosso espírito. Que Jesus que possa fazer com que a gente saia daqui dessa semana com um pensamento melhor, mais benevolentes, com um olhar mais para o nosso próximo, com um olhar de amor, de caridade, e que a gente possa também, Senhor,
agradecer muito a vós por tudo que a gente tem recebido até hoje, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Que Jesus que ilumine a cada um e que nessa noite de hoje a gente possa colher mais um pouco das palavras do nosso irmão, completando mais ainda o nosso dia a dia. E que Jesus que abençoe a todos e que a paz de Deus que fique com todos os meus irmãos. Obrigado. E a palavra, o nosso irmão Danilo. A hora é sua, a noite é sua, irmão. Obrigado, irmãozinho. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Semana Espírita realizada na cidade de Dores de Campos. Agradecemos o carinho e a caridade do convite. É com muito prazer, com muita honra que eu atendo. Todos sabem da minha gratidão e carinho por esta cidade, por este movimento espírita, pelo ambiente espiritual desta cidade. E antes de darmos início a mais uma noite dessa Semana Espírita, eu rogo, como de hábito, ao Mestre Amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às minhas imperfeições, que são tantas, possa ainda assim fluir a mensagem límpida do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Que, pelo convite, nos foi dada a missão de falar a respeito da caridade segundo o Mestre Jesus. E quando nós falamos de caridade, esse tema se torna, nas nossas reflexões, amplo, para dizer a verdade, muito amplo, super amplo. Afinal de contas, todos nós estamos imersos na caridade do Cristo. Todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos neste momento, tendo acesso a esse estudo, estamos nimbados da caridade do Cristo. A caridade que nos permite estarmos presentes física ou espiritualmente. A caridade que nos leva a refletir a esse respeito e faz com que a gente enxergue a presença de Jesus nas nossas vidas. A essa altura do campeonato, para aqueles que já tiveram acesso a algum dia desta Semana Espírita, nós já sabemos a respeito do BIP, que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que já foi citada anteriormente, Kardec pergunta literalmente o sentido da palavra caridade, assim como ela era entendida por Jesus. E os espíritos, os nobres espíritos que através da caridade da codificação nos trazem o benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O BIP, ele necessariamente a nós
espíritas cristãos, precisamos colocá-lo como norma de conduta. Porque se a caridade, tal qual entendia Jesus, está em sermos benevolentes, sermos indulgentes e perdoarmos as ofensas, está aí um roteiro seguro para a nossa existência. Só que esse é um resumo que a gente ainda comprime como BIP, para a gente não esquecer. Quando falar de caridade, eu lembro do BIP: benevolência, indulgência, perdão. Para que ao longo da nossa vida, da nossa existência, a gente possa, em todos os momentos que passamos, aonde quer que seja, pelo crivo do BIP, para sabermos se estamos sendo benevolentes, se estamos tendo indulgência e se estamos perdoando as ofensas. Quando Jesus nos pede que nos amemos uns aos outros, quando Ele nos pede que tenhamos para com o outro o mesmo peso, a mesma medida que nós gostaríamos que se tivessem conosco, pedimos na prece: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim, na mesma medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E quando caminhamos e tomamos por norma de conduta, fazemos ao outro somente aquilo que nós gostaríamos que se fizessem a nós, por mais que nós possamos errar, nós erraremos com a tenuidade, porque não nos era de fato a intenção. E que para que nós possamos caminhar a nossa existência de seres encarnados ou desencarnados, pensando e agindo de acordo com o Evangelho do Cristo, que nós possamos olhar para o outro com BIP. Vai falar: Danilo, mas eu já entendi, eu preciso usar o BIP. Eu preciso ter benevolência, indulgência, perdoar as ofensas. Mas será que nós conseguimos? E são nesses momentos em que nós começamos a registrar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, porque ter benevolência, indulgência, perdão das ofensas num ambiente religioso é obviamente mais fácil. Não quer dizer que seja inteiramente fácil, mas é lá fora, é no nosso ambiente de trabalho, é no ambiente familiar, por vezes conturbado, que nós vamos ter a dificuldade de sermos benevolentes, de fazer o bem de forma ativa. Lembram-se da pergunta do Livro dos Espíritos, que nos pergunta a respeito se bastaria não fazermos o mal para sermos agradáveis a Deus, e a gente já conversou a respeito em outras oportunidades, que os Espíritos esclarecem que não, que a nossa postura precisa ser ativa no bem, e sermos benevolentes na visão da caridade segundo Jesus, é termos atitude positiva, termos atividade dentro da benevolência. É sermos indulgentes a ponto de enxergarmos em qualquer pessoa qualidades que qualquer defeito que essa pessoa possa ter,
nós possamos ter um olhar de bondade, tirarmos dali algo bom. E quantas vezes nós vimos isso do Cristo? Quantas vezes nós vemos isso? Porque muitas vezes quando nós citamos o Cristo, eu sei que passa na cabeça de alguns que a vivência do Cristo se deu há muitos e muitos e muitos anos. E talvez gerem em nós dúvidas a respeito da manutenção desses ensinamentos nos dias atuais. E a vida, por caridade, nos oferece diversas vezes modelos atuais de vivência da benevolência, da indulgência e do perdão. Quando vemos uma Madre Teresa de Calcutá obrando contra tudo e contra todos a sua época, dando de si, nós enxergamos a caridade tal qual preconizava Jesus. Quando nós vemos uma irmã Dulce aqui no Brasil, na Bahia, obrando contra tudo e contra todos, nós enxergamos o modelo fiel da caridade segundo Jesus. Quando nós lançamos olhar sobre a figura terna de Francisco Cândido Xavier e os seus 92 anos de existência, dando de si tudo que poderia em termos de caridade segundo Jesus. Quando nós ainda vemos Divaldo Pereira Franco dando de si a caridade segundo Jesus, as nossas dúvidas em relação à aplicabilidade da caridade segundo Jesus nos dias atuais fica apenas num remoto pensamento e a gente passa a enxergar como possível. Só que muitos pensarão também, falando, pô, mas você citou a Madre Teresa, você citou a irmã Dulce, você citou o Chico Xavier e o Divaldo. Essa régua está muito alta, não está? Só que nós todos somos colocados em condições e ocasiões que nos facultam com que possamos exercitar a caridade segundo Jesus dentro das nossas possibilidades. Eu me recordo que eu contei uma vez uma história que vale a pena citá-la novamente, que nós frequentávamos uma casa espírita e uma atividade social na cidade de Santo André, no ABC Paulista, da qual era presidida, ainda é presidida, né, por seu Miguel de Jesus Sardano e a dona Terezinha Sardano, que eles um dia tiveram uma ideia de cuidar das crianças de uma comunidade carente para que algumas mães pudessem trabalhar, porque elas viam que os maridos trabalhavam, só que como o rendimento era muito pequeno, eles tinham uma condição quase de miséria. E que seria amenizado se a esposa também pudesse exercer alguma atividade e complementar a renda daquela família. E o seu Miguel, a dona Terezinha e mais alguns amigos decidiram ficar com essas crianças enquanto as mães trabalhavam. E a notícia se espalhou. E eles precisaram, ali, próximo, criar uma pequena estrutura. Porque vieram outras crianças. Outras mães souberam que aquele casal ficava com as crianças enquanto elas trabalhavam. E vieram outras crianças. E os recursos ainda assim eram escassos.
E eles pediram, né, algumas ajudas e vieram mantimentos, vieram litros de leite, fraldas, e eles tiveram condição de cuidar de mais crianças. Com o passar do tempo, aquele trabalho muito singelo, num espaço pequeno, ganhou uma doação para que eles pudessem ampliar, construir um espaço maior, algumas salas, uma cozinha. E outras crianças vieram. E a partir desse trabalho, que correu ali a cidade de Santo André, chegaram doações para que eles tivessem condições de cuidar das crianças, alimentá-las, dar um repouso adequado. E passado algum tempo, a prefeitura conseguiu num terreno ao lado doar esse terreno para que fosse construída uma outra estrutura. E eles passaram a receber mais doações, outras crianças vieram e o trabalho foi crescendo. Hoje a estrutura comporta mais de 400 crianças diariamente, recebendo ali todo o carinho, todo o cuidado, educação de qualidade, cuidados médicos, alimentação, para que os pais e as mães trabalhem, levem o sustento e tenham uma condição melhor. Da mesma maneira, nós vemos o trabalho, quem assistiu o filme de Divaldo, vai encontrar ali a gênese do trabalho da Mansão do Caminho, que hoje recebe milhares e milhares de pessoas todos os dias sendo assistidas, sem terem que desembolsar um único centavo. Tudo isso através de pessoas benevolentes, que não começaram com trabalhos grandiosos, começaram próximos a si mesmos, num ambiente de trabalho, na sua família, na sua comunidade, no seu bairro, e esse trabalho vai tomando corpo, e todos nós lembramos nesse momento de algum trabalho que começou singelo e foi crescendo, e hoje tem proporções muito maiores. E por caridade, a vida nos é assim. Porque mesmo falando em trabalho de bem, mesmo falando em caridade, e sabendo que nós não estamos relegados ao acaso, nós nem em matérias de bem, nós recebemos responsabilidades acima das nossas capacidades. Nós sempre receberemos na medida exata daquilo que a gente precisa e receberemos mais conforme nós formos prosperando, fazendo com que aquele sentiu depositado em nós seja multiplicado, cresça e dê frutos. E como de costume, nós, quando pensamos em caridade, sempre nos vem à mente a caridade material. E fala, poxa, mas eu não tenho condições de fazer a caridade. Quando a gente pensa na caridade material, a gente vai encontrar mais obstáculos. E por incrível que pareça, a caridade material é uma das mais fáceis de serem feitas. E talvez uma das mais complexas de serem feitas. Porque nós encontramos obstáculos, porque nós não sabemos exatamente o perfil
das provas que as criaturas têm necessidade de enfrentar. Muitos de nós pensarão nesse momento e falarão: Danilo, mas eu não tenho nada a ver com isso. E de fato, nós não precisamos pensar na dinâmica da encarnação do outro para que a gente faça a caridade. Mas ela tem múltiplas nuances que a gente pode criar ainda mais impedimentos, ainda mais enroscos naquela encarnação. Por isso que a caridade, tal qual entendia Jesus, ela não fala de dar ao outro algum bem material. Não fala da gente oferecer ao outro aquilo que a gente não tem. Benevolência, indulgência e perdão não nos custa nada. Pede apenas que nós, cada um, dê de si aquilo que muitas vezes não tem. Alegria. Alegria se dá mesmo sem ter. Ser benevolente, indulgente e perdoar não nos custa nada. Custa de nós, do nosso coração, da nossa alma. Seja na instituição do São Miguel e da Dona Terezinha, no trabalho do Divaldo, nós vamos enxergar sempre a doação de si. Quando nós encontramos na mediunidade de Francisco Cândido Xavier a produção de mais de 3.000 obras, aquilo tudo pela dedicação de si, pela história de Emmanuel, se aproximando de Chico, e fala: olha, o perfil da sua encarnação, ela prevê escrevemos alguns livros, 30 livros. E o Chico começa a sua atividade. Quando vai chegando ao final dos 30 livros, Chico já feliz, né? Cumprida a missão, estou liberado. Emmanuel se aproxima e fala: Chico, nos reunimos no plano espiritual e decidimos que a sua missão continuará até os 60 livros. E o Chico, com muita humildade, se dedica à escrita, à psicografia. Quando chegando próximo aos 60 livros, ele já todo animado, que agora sim ele teria a sua aposentadoria do trabalho da psicografia, o Emmanuel chega e fala: Chico, nos reunimos no plano espiritual e nós vamos continuar até os 100 livros. E o Chico, ó, tudo bem, e ele continua se dedicando à psicografia. Ao chegar aos 100 livros, ele finalmente chega e fala: não, que era 30, foi para 60, agora 100, acabou. Emmanuel, Chico, nos reunimos no plano espiritual e nós decidimos que nós iremos continuar com o trabalho da psicografia indefinidamente. E o Chico, inclusive, pergunta, ele fala: mas se por acaso eu não quiser nesse momento, eu achar que os 100 livros já são suficientes, o pessoal já tem bastante coisa para estudar. Ele falou: bom, Chico, aí nós nos reuniremos no plano espiritual e acredito que a sua missão na Terra já terá chegado ao fim. E o Chico continuou e viveu 92 anos, né, trazendo a psicografia de obras belíssimas que hoje nós conhecemos parte,
a grande maioria nós não as conhecemos, porque são muitas. E aí nós vemos ele dar de si. Se nós formos aqui não tão distante a Pedro Leopoldo, nós vamos encontrar um pouco no interior da cidade a Fazenda Modelo. Ela é um patrimônio histórico ali da Universidade Federal de Minas Gerais, mantida, alguns ambientes mantidos pela Federação Espírita Brasileira e pela União Espírita Mineira. E ali nós vamos encontrar o local onde o Chico psicografou, por exemplo, o livro Paulo Estevão. Uma obra belíssima, um primor histórico, um romance real de fatos ligados a Paulo, né? O apóstolo Paulo. E ali a gente encontra a sala, a mesa. E quando nós ouvimos as histórias a respeito da psicografia do Chico, a gente começa a ter noção do quanto ele ofereceu dele como caridade segundo Jesus. O livro Paulo Estevão tem, eu não sei se tem ali, né, mas ele tem mais de 300 páginas. O Chico trabalhava o dia todo, ele à noite psicografava, escrevia à mão todas as páginas que ele podia, tinha disponível. O Emmanuel revisava, porque ele não podia confiar somente na psicografia do Chico. Então Emmanuel conferia, corrigia os erros. O Chico datilografava as páginas. E a hora que ele terminava de datilografar, ele apagava todas as folhas que ele havia escrito à mão, para que ele voltasse a psicografar. E aí a gente faz um cálculo, né? Quanto tempo a gente leva para ler um livro de 300 páginas? E aí a gente começa a calcular, né? Quanto tempo eu levaria para escrever hoje no computador? E para escrever à mão, para revisar, para datilografar, apagar tudo e começar a escrever novamente. Gente, esse é um exemplo da caridade, segundo Jesus. O que é isso a não ser benevolência? Dar de si para o outro. Oferecer daquilo que é mais precioso. Porque muitas vezes nós queremos lançar a mão da caridade material, porque é a coisa mais fácil de se fazer. Você se livra do problema. Ah, já fiz a minha parte, já fiz a minha caridade. É dar alguma coisa para que a pessoa possa ir, não te incomodar mais. O Manuel, no primeiro dia da Semana Espírita, contou um caso. A pessoa parada no semáforo, parou o carro, uma pessoa se aproximou, ela olhou, olha, não dispõe de nada, abaixou o vidro, olha, o senhor ou a senhora, me desculpe, mas hoje eu não tenho nada a oferecer. E a pessoa agradece. Muito obrigado por ter olhado nos meus olhos, por ter tido a caridade de baixar o vidro e conversar comigo, porque eu estou aqui há horas e as pessoas simplesmente nem me olham. Não baixam o vidro, não me olham. E aí nós percebemos o quanto somos nós os artífices da caridade segundo Jesus. O quanto aquilo pede da nossa dedicação. E de novo, a caridade segundo Jesus
vai bater a nossa porta onde quer que nós estejamos. Por isso estejamos preparados. Quantas vezes recebemos a notícia que um amigo está doente? Que alguém está passando por um processo depressivo? Que alguém precisa de algum tipo de ajuda? É a espiritualidade nos oferecendo a oportunidade de exercitarmos aquilo que nos salvará. Porque conforme nós aprendemos na doutrina espírita, é fora da caridade, não há salvação. É a nossa norma de conduta. Aquele que não compreende a caridade segundo Jesus, quando ouve que fora da caridade não há salvação, se espanta. Se espanta porque às vezes fica cristalizado na caridade material, de algo que precisa tirar de si financeiramente para oferecer ao outro. Não quer dizer que tendo a possibilidade, que podendo, nós não devamos fazer, porque necessitamos, mas não é o principal. Todos nós temos um exemplo nosso de alguém que praticou a caridade conosco e que a gente sabe contar com detalhes. E quase nunca essa caridade está relacionada a algo material. A gente vai lembrar uma vez que a gente estava doente e aquela pessoa que a gente nem lembrava pegou o telefone, ligou, interessado por nós, querendo saber de nós, bateu na porta da nossa casa, se ofereceu para ajudar. Todos nós, estou falando de um caso, mas todos nós temos vários casos, e são os que mais marcam a nossa vida. Quando a pessoa age com benevolência com a gente. Isso sem falar com indulgência conosco. Porque todos nós temos erros. Todos nós temos defeitos. Todos nós tropeçamos. Se fôssemos perfeitos, não estávamos numa encarnação, num momento como esse, num planeta de provas e expiações. Estamos nesse momento porque sintonizamos nessa faixa vibratória. Trazemos as nossas mazelas do passado e dependemos da indulgência alheia. Para que o outro olhe para nós e fale, não vale nada, mas é uma boa gente. E possa olhar os nossos tropeços e falar, mas mesmo em meio a esses tropeços, tem algo bom a oferecer. E que possa nos perdoar as ofensas, mas não façamos o exercício da caridade pensando que o outro deva fazer. A obrigação, em termos de caridade, ela vai ser sempre nossa. A preocupação pela falta de caridade deverá ser sempre quando nós deixarmos de aplicar. Quando a nossa vida deixar de ser devotada ao outro. Quando deixarmos de ser benevolentes. Quando faltarmos com a indulgência. Quando não perdoarmos as ofensas. A responsabilidade do outro pertence ao outro. E se nós nos esforçarmos para fazer a nossa parte
se nós buscarmos tirar de nós a força, a energia para que a gente continue, nós vamos dar o exemplo para quem está ao nosso redor, para aqueles seres espirituais que já estiveram na nossa companhia no passado e hoje olha para a gente e fala: eu te conheço. Os nossos amigos espirituais, aqueles que não nos querem tão bem, porque a gente faltou com eles no passado, hoje eles nos olham desconfiados. Porque eles sabem do que nós somos, ou melhor, do que nós fomos capazes. Por vezes nos observam nos achando com postura hipócrita, porque nós já faltamos muito com a caridade. E é por isso que a gente depende tanto de caridade hoje, porque a gente já faltou com a caridade com outras pessoas. E nesse movimento da lei de causa e efeito, todos nós somos necessitados do corpo ou da alma, por terem outras oportunidades tirado a paz alheia. E mesmo assim, necessitados que somos, como todos nós somos, temos as oportunidades de fazermos o bem, de darmos de nós. E direcionando para o nosso encerramento, já plantada essa semente da preocupação, nós vamos lembrar uma história que exemplifica bem o que é a caridade segundo Jesus. Onde nós vamos encontrar a benevolência, a indulgência e o perdão na prática, dando a cada um de nós um exemplo claro, prático e real daquilo que é fazer a caridade segundo Jesus. E que possamos cada um de nós nos investirmos de coragem para que vivamos os nossos dias ofertando de nós tudo aquilo que nós gostaríamos que alguém nos ofertasse. Há poucos meses nós falávamos de Jesus. O mundo cristão falava a respeito da vivência do Cristo, a passagem do Cristo e os seus anos na terra até a cruz e o Calvário. Judas, um dos responsáveis por aquela derrocada e aquele desfecho trágico para a nossa compreensão, ele, ao ver o que tinha feito, ele se mata. Ele não consegue digerir aquela verdade e encarar que ele havia sido o responsável pela morte do Salvador. E depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher dos planos superiores, nimbada com celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado claramente agressivo. Sou morto e estou vivo.
matei-me e novamente estou de pé, sem conforto, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. Em princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifícios, martírios, sangue e cruz, e em flagelo e aflição, eis aqui, em que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agitas, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. Ainda assim, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho, desprezado. Judas interrompeu a rude passo. Não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, levar-te-ei comigo a renuncioso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, perguntou: quem sois vós que me faleis assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor ou um anjo celestial de quem presinto a luz? E ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E que com esse exemplo de benevolência, indulgência e caridade, possamos daqui sairmos com coragem, pedindo a Deus que continue nos ofertando a sua caridade, para que sigamos a vida como seres encarnados ou desencarnados, e por tudo isso que vivemos, possamos ainda agradecer a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante ao majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Registrar o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro,
as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o seu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar, nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde voltarão a falar. Muito obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas de amor, do progresso, da redenção. Obrigado pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura. Obrigado pelas mãos que lavram o solo, que elaboram as leis, e pelas que as feridas cicatrizam, edificando as carnes partidas. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés da renúncia, que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dessa dolorosa vida, também poderão bailar e em transportes sublimes com os teus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Muito obrigado por fim, Senhor, pelo meu lar, um recanto de paz, a tapera, a casa de miséria. Muito obrigado pelo lar que tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo um leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por seu amor favorecida. Muito obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque nos socorre a todos com toda a caridade, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Preciso, Álvaro. Assim? Meu irmão, não podia vir antes não, porque não podia atrapalhar não. Capaz. A reunião está acabada, já foi a prece, já foi tudo, né? Muito obrigado, irmão. Obrigado. Muito obrigado. Deus que abençoa. A gente agradece ao irmão, seus amigos espirituais, esses companheiros, né, que se alegram por ver o irmão, né, hoje. E quando ele disse que ama Dores, a recíproca é verdadeira, porque a Dores e a casa espírita, o irmão, a companheira, o seu filho, né, a Cristiane, o Mateus, nosso um trio paradador que veio para Dores de Campo, e só veio contribuir com a Casa Espírita Nosso Lar, que começou lá com a Dona Francisca, com a Maria Rosa, e está sempre chegando companheirada boa. E o irmão é um deles, que veio, fincou, criou raiz, e vai ficar por aí. Pode andar, pode correr, mas o lugar do irmão é Dores de Campos.
como dizia Chico, né? Ninguém está no lugar errado. O irmão é sempre bem-vindo. A nossa gratidão. E falar o que, né, meus irmãos? Ele já falou por ele essa maravilha. É um banquete espiritual em que todos nós estamos saciados, banqueteados e prontos para levar para o nosso lar, a quem em função de sociedade, com os nossos companheiros, levar para a sua cidade, para o seu lar e abraçar o ente querido, abraçar aquele que ficou lá, levando essa coisa boa, levando essas vibrações maravilhosas. A nossa semana espírita amanhã é o último dia, não é? Com o nosso irmão Gustavo, que vai ter conosco. E a gente só tem mesmo que agradecer aos irmãos que vieram desde quarta. Ontem, o nosso irmão Manuel Calçavara, hoje o Danilo, e amanhã o Gustavo. E cada um dos irmãos que estão aí, né, brindando. E também levando essas coisas boas, né? É conhecimento e ao mesmo tempo é força para que possamos ter, enfim, atitude de praticar o bem. Já que os espíritos puxam a nossa orelha, né? Somos tímidos? Não precisa ser tímido não. Faça, vai e faça. Então, meus irmãos, quem vai fazer a prece de encerramento para nós é nosso irmão Mauro. E ele que traz esse convite, e a gente novamente convida a todos para que no sábado, dia 3 de junho, possamos estar lá na Aliança Municipal Espírita, em São João, comemorando o 7º ano do grupo que ele trabalha, que é a Fraternidade Espírita, Trabalhadores da Última Hora, com a palestra Lei de Justiça, Amor e Caridade, com o nosso irmão que vem de Divinópolis, Ives Facuri. E Mauro, por favor. É outro irmão. É a parentela no espiritual. Dá licença. Obrigado, companheiro. Agradeço. Assim que nós chegamos a esta casa, nós somos recepcionados pelos confrades, irmãos espíritas da cidade de Dores de Campos, que já vem de longa data esse nosso convívio. Então é muito grande a nossa alegria e a nossa satisfação de estar aqui, e mais ainda na noite de hoje, pelo belíssimo convite que foi feito a todos nós. Então nós ficamos sem palavras, dada a esse envolvimento espiritual, né? Tudo que aconteceu aqui. O que nós poderíamos encerrar essa reunião com a prece? Então nós voltamos para dentro de nós mesmos, para saber o que eu sinto nesse instante. Eu vou convidar os irmãos, aqueles que quiserem, a fecharem os olhos, para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a esse Deus de amor e bondade, que nos permitiu chegar até esta casa caminhando sobre os nossos passos. Agradecer a Jesus, o mestre amigo, companheiro inseparável de todas as horas, pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo seu exemplo a todos nós. Agradecer a querida Maria, mãe de Jesus, a mãe de todos nós, exemplo de trabalho, de amor e dedicação. Agradecer esta casa, nosso lar, que se transforma verdadeiramente em nosso lar, a nos receber sempre de braços abertos,
cumprindo a sua tarefa, a tarefa esta, ensinada por Jesus, exemplificada pelo Mestre, de consolar, orientar e amparar todos que se fizerem necessitados. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós. Abençoa, em especial, nosso irmão Danilo, que trouxe essas palavras tão esclarecedoras, né? Palavras de uma profundidade tão grande, que fala alto em nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a colocar os ensinamentos aqui recebidos na noite de hoje, no nosso dia a dia. Que possamos, se for para olhar, Senhor, de cima para baixo em relação a alguém, que seja para ajudar a levantar esse nosso irmão que passa pela dificuldade. Que possamos estender as nossas mãos sempre para cuidar, para zelar desses irmãos. Possamos enxugar suas lágrimas, oferecer o abraço amigo. Enfim, Senhor, possamos todos nós fazer o que estiver ao nosso alcance em favor daqueles irmãos que a providência assim nos encaminhar. Te agradeço por tudo e assim sendo, em vosso nome, em nome de Jesus, o Mestre amigo, em nome da querida Mãe Santíssima, nós encerramos mais uma reunião da noite de hoje. Que assim seja.